Bem-vindo a mais um Fordocast, o podcast da Fordoc Tradução e Apostila. Eu sou o Armando, você já sabe, já está aqui com a gente há bastante tempo, né? Espero, já viu os outros vídeos. Se você ainda não está, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, ajude a divulgar. As outras redes sociais da Fordoc, @Fordoc Tradução, @Fordoc no Facebook, no Instagram. Ativa o sininho aqui no YouTube também. Você vai ser notificado a cada novo vídeo que a gente coloca, seja de podcast, seja de atualização sobre o mundo da cidadania. Tá? Hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com um amigo que está tentando a vida em Portugal, o Rodrigo Pape. Rodrigo, obrigado por ter topado aí, participar desse humilde programa. Para nós é uma honra ter você com a gente aqui. A honra é minha. O Rodrigo atua, além de amigo, é um parceiro de trabalho. O Rodrigo atua na área de TI, o Rodrigo é programador. Vai explicar melhor para a gente aí sobre o ramo dele. E aí, Rodrigo, como é que tá a vida em Portugal? Tudo sob controle aí? Tudo tranquilo, se adaptando ainda, né? Mas tudo indo bem, graças a Deus. Muito, muito legal de ter conquistado esse sonho de estar aqui hoje, né? Pô, maravilha. Você é cidadão europeu, Rodrigo? Não, Nenhuma cidadania. Então é brasileiro, próprio imigrante de verdade. Assim, aqueles que não têm cidadania, dupla cidadania. Tupiniquim. Tupiniquim de verdade. Rodrigo, eu queria voltar um pouco ainda essa história antes de Portugal. Explica pra gente, Rodrigo, como é que foi o teu planejamento, né? Até um pouco antes do planejamento, como é que é a ideia de mudar pra Portugal? Você foi sozinho, foi com a esposa, tem filhos? Conta um pouquinho pra galera como é que foi essa motivação de, puxa, vamos pra Portugal. Como é que você chegou lá? Bom, eu tenho esposa, tenho 2 filhos, né? E 2 filhos pequenos. E há muito tempo atrás, né? Eu tinha até flertado com essa ideia de Portugal. Vem dessa questão do poder de compra, vem dessa questão de como que funciona a questão da segurança. Mas até então era algo só como tá bom, é uma possibilidade, mas nunca realmente olhei e pensei, não, vou traçar um projeto para que isso aconteça. Eu lembro até, acho que 1 ou 2 anos atrás, eu conversando contigo, você lembra? Sim, Eu sim. falando que eu tinha um sonho de talvez um dia ir, né? Exato. Mas o que acontece é que teve um momento aí, durante a pandemia, que algumas empresas de Portugal começaram a encontrar meu contato através do LinkedIn, começaram a conversar. E aí eu comecei a ver, caramba, né? Então é possível. E aí nessa história toda, inclusive uma chegou a fazer uma oferta, eu falei, legal, bacana. Então, eu comecei a estudar e pesquisar mais sobre como funciona, o que precisa para ir, toda essa situação. Então, a primeira coisa foi, cara, como que eu consigo me legalizar lá? Né? Porque como que funciona? Quanto tempo eu tenho como visto de turista? E comecei a estudar, comecei a ir atrás, ver como funciona, quais eram os primeiros passos chegando aqui, quanto que era uma reserva considerável para você conseguir se manter. Eu fiz um planejamento de vir com a minha família toda. Tem gente Legal. que opta porque o mais comum vem só um, e aí assim que ele consegue alugar um apartamento ou consegue se estabelecer, aí vai trazendo o resto. Mas a gente tem uma relação muito próxima, eu com minhas crianças e com a minha esposa, então a gente falou, vamos juntos nessa, né? Então foi uma mudança completamente radical, da família inteira vir de uma vez, e aí você começa a lidar com novas culturas, né? Ô, Rodrigo, tu lembra o dia? Eu queria chegar naquele dia em que tu sentou à noite com a tua esposa, com teus filhos dormindo e falou: amor, é o seguinte. Eu tô vendo a situação aqui, eu tô vendo a grana. Abriu aquela planilha e falou, olhou pra ela e falou: bora. Eu queria voltar nesse dia. Tu lembra se teve esse dia ou se foi algo que foi natural? Como é que. É Na, esse na momento que eu queria verdade, pegar. Daquele receio de será que nós vamos mesmo? então, sempre existe a dúvida, né? E a gente fez um planejamento financeiro do ano inteiro de 2022. Eu tenho um Excel aqui que vai até dezembro. Legal. E aí eu falei, bom, vamos começar. Então eu tinha 2 planejamentos, um planejamento em real, das contas que eu ainda tenho, dos compromissos que ainda estão aqui, e do planejamento do que eu iria
utilizar em euro, porque em primeiro momento a ideia era vir contratado por uma empresa aqui, mas por conta da pandemia começou tudo a meio que se enrolar, então eu falei, bom, uma outra possibilidade é eu, em vez de ir com um visto de trabalho, um Tech Visa da vida, eu poderia ir como turista, e aqui como turista eu poderia fazer a manifestação de interesse, abrir uma empresa, e aí então eu acabaria não precisando necessariamente de ter um emprego aqui em primeiro momento para conseguir me estabelecer. Então eu falei, bom, vou me manter hoje com a renda que eu recebo do Brasil. Então por isso que para mim, a gente estava falando no começo, né, sobre acompanhar o fluxo do câmbio. Imigrante é algo que o tempo todo você está olhando, saber se Claro. meu dinheiro vai render mais esse mês ou não, ou até às vezes para dar uma força para ver no Brasil. Então eu sempre é algo que você está sempre olhando, quanto que vale o câmbio, né? Entendi. Mas teve um dia que eu estava com incertezas, né? A gente conversou muito e a gente tava assim, putz, e agora? E aí um primo meu apareceu em casa, um primo que não costumava aparecer, naquele dia apareceu, falou, e aí, o que tá rolando? Eu falei, cara, eu vou mostrar para você, esse é o meu planejamento, tá sendo assim, assim, assado, o que você acha? Vai, velho. Aí eu falei, cara, como assim, né? Aí eu lembro que eu tava meio na dúvida ainda, aí um amigo meu que mora aqui ali na Avenida de Berlim, mora ali nos Olivais, ele me ligou, o cara me ligou, cara, Olha, do nada. Ele falou, e aí, jovem? Me chamou de jovem, e aí, jovem, como é que tá? Eu falei, cara, tô nessa dúvida, será que eu vou? Ele falou, olha, eu vou te falar o que foi decisivo para eu chegar aqui hoje. Ele fala para mim o que aconteceu. Ele falou, cara, foi decidir vir. Ele falou, é como casamento. Você fica, será que eu encontrei a pessoa certa? Será que é? Ele falou, a hora que você decide, não, eu vou casar com ela. Aí as coisas acontecem. Então você precisa decidir. Você precisa decidir quando que eu vou. E aí, 2 meses depois dessa conversa, eu já tinha comprado a passagem, né? caramba. Então, foi um preparativo desde final de 2021 até começo de 2022, isso daí. Pô, que legal, que legal. Então tiveram aí, vamos por assim, dois gatilhos, esse primo e esse amigo que já estava em Portugal. E pelo que você falou, você fez um planejamento bacana. Você se planejou para ficar um ano, né? Você se planejou com custos de um ano. Então, quer dizer, você juntou realmente um dinheiro com a família ali, né? Porque eu acho uma coisa legal que você comentou é que você foi para Portugal, mas você ainda tem custos em reais que ficaram aqui, né? Então há esse planejamento duplo, né? Um pouco aí, um pouco aqui. Uhum. Vendi E, o carro, vendi o que eu tinha, e aí, e pô, foi. foi o que eu falei, vamos pegar o dinheiro e vamos comprar em euro, né? E aí começar a se organizar. E algo que eu pesquisei na época e era a melhor ferramenta para você trazer dinheiro para cá. Não estou recebendo R$ 1 por essa indicação, mas é por experiência, é o TransferWise. Eu gosto de Legal. chamar o Wise, antes é o TransferWise. Então, você compra a moeda no valor do. Você não paga, por exemplo, o euro turismo, você paga o euro comercial, eles cobram uma taxa e você paga o IOF de 0,5%. Então, assim, foi de todas que eu vi, remessa online, pesquisei várias. Até o C6 Global, o mais barato, que mais dava em conta era o TransferWise. E aí, transferência é instantânea, né? A partir do momento que está na conta do TransferWise, é tipo o Pix. Você tem o e-mail de uma pessoa que também tem a conta, cai na hora. O dinheiro ele converte para a moeda que a pessoa tiver. Então, é uma ferramenta muito boa. Eu recomendo. Pô, então já temos duas dicas aí de quem quer ir para Portugal. Primeiro é fazer um bom planejamento, de um ano aí, pelo menos, 6 meses a um ano, e depois utilizar ferramentas aí como o TransferWise para poder ter melhores cotações de euro. Rodrigo, eu lembro que você comentou comigo quando você chegou aí que você teve bastante dificuldade de encontrar o local certo, vamos chamar assim, né? Que vocês imaginaram que queriam morar num local, chegaram lá, puxa, não era bem isso, as crianças não se adaptaram. Eu queria que você trouxesse um pouco essa realidade, porque a gente vê muito uma glamorização ou uma fantasia muito grande em, vou mudar pra Europa, vou vender tudo e mudar pra Europa. E chegando aí, a vida é só flores, é tudo uma maravilha, tudo dá certo de primeira.
Então, eu queria que tu trouxesse essa visão do cara que tá morando aí, que tá gostando de morar aí. Então, apesar dos pesares, vale a pena. Eu acho que essa é a mensagem no final das contas, né? Que nós vamos chegar. Uhum. Mas eu queria que você... eu queria que, como tá fresco na tua cabeça, você foi quando? Em fevereiro? Março? Fevereiro. Então, fevereiro você foi, nós estamos em junho agora, de 2022, quer dizer, tá bem fresco na tua mente aí esse primeiro trimestre que você teve em Portugal. Eu queria que tu trouxesse essa experiência, tá? Tu vendeu tudo, pegou o avião, aquela expectativa a mil, as crianças, vou pra Portugal. Chegando em Portugal, conta um pouco cheguei e aí? Conta um pouco de como é que foi essa história aí até, Então, esse início de história em quando, Portugal. uma coisa importante sobre o planejamento é você ter ideia de como funciona o mercado imobiliário aqui. Ah, Então, o boa. mercado imobiliário é regional. Se você for decidir morar em Braga, que é perto de Porto, você vai ter que dar 5 a 6 meses de aluguel adiantado. Não existe outro tipo de negociação. Em Lisboa, você vai ver de 1 a 3. Então, assim, tem lugar que aceita 1, tem lugar que pede 3, tem lugar que pede um adiantamento e a renda, que eles falam que é o calção. Então, cada lugar é de um jeito, mas você precisa entender como funcionam as regiões. Então, quando eu decidi vir, esse meu primo que falou vai, ele me apresentou para um amigo dele que já morava em Braga há uns 5 anos e falou, cara, fala para o Rodrigão aqui quais são os empecilhos que ele vai encontrar, como que funciona. Então, foi daí que eu fui entendendo como funciona. Então, eu tinha feito o planejamento de ficar 4 dias em Lisboa, para conhecer Lisboa, e passar 6 dias em Porto. Então, o que que isso envolve? Envolve você contratar Airbnb previamente, né, aluguel de carro, e a ideia era a gente ficar ali em Vila Nova de Gaia, que é uma freguesia próxima ali do Porto. Então, a gente estaria próximo da cidade grande, mas não tanto na cidade grande. E, cara, quando a gente chegou, a gente ficou também, olha, assim, como as coisas são, as coincidências, né? O Airbnb que eu fiquei aqui em Lisboa era na rua de trás do apartamento desse meu amigo que está aqui em Olivais. Caramba. Então, assim, ele me mandou uma foto, que eu falei, cheguei, ele mandou uma foto da janela, ele tirou uma foto da casa que eu tava, assim, foi muito insano. E Inacreditável, a que legal. região ali dos Olivais é incrível, cara, é incrível. Eu falo que ali, se você for pegar ali em Vasco da Gama, a Dom João, essa região de Lisboa, do Parque das Nações, é muito bonito, é assim, a experiência visual é muito colorido, tem muito verde, tem muito parque, é muito convidativo. Legal. E aí a gente ficou 4 dias, conhecemos com eles, fomos em alguns lugares, fui no Oceanário, que é muito bacana, fui conhecer, né? E aí a gente, beleza, pegamos o carro agora, vamos para Porto. A Estrada do Norte é muito bonita. Você atravessa Portugal inteiro, né, para chegar em Porto. Fiz em 3 horas e 20, mais ou menos. Caramba, tu atravessa um E, país em 3 horas. Que diferença do nosso Brasil, né? é, e aí, quando a gente chegou lá, fui ficar em Vila Nova de Gaia, já começou aquela coisa, prédio, mais prédio, mais prédio, é tudo prédio, cinza, um inferno para estacionar, uma rua apertada. E aí eu falei, eu vou conhecer Porto. Quando você chega ali na ponte, né, Dom João, até chegar em Porto, é bonito a Bahia, mas te dá uma agonia, uma selva de pedra. Eu costumo falar que você comparar Porto como Lisboa, é que tem gente que gosta, né? Claro. É como se você estivesse usando o filtro, sabe, cores quentes da TV, Aham, é aham. Lisboa. E o cor frio, aquele cinza azulado, é Porto. Então a gente lá em Porto começamos a, putz, vamos agora tentar correr atrás do NIF, correr atrás das coisas e começamos a procurar imóvel. E a gente não conseguia lá, e além de a gente não se adaptar àquela cultura, assim, você não tem um lugar próximo para você ir com seu filho para ir no parque. Aqui, mesmo estando em Loures, a 2 quadras tem um parquinho público, entendeu? Aqui é muito comum você ter muito parque, muito verde, muitos brinquedos para as crianças brincarem. Então, assim, essa vivência de Lisboa chamou mais nossa atenção. Então, a gente sentou um dia, a gente orou, a gente conversou e falou: e aí, vamos voltar? Vamos, mas qual que é o problema de voltar? Eu tinha planejado 10 dias, Uhum, uhum. e quando a gente falou, vamos voltar, a gente vai começar de novo. Então começou aí sim a saga de eu preciso correr atrás de 2 coisas que eu pensava. Eu preciso do NIF para poder fazer um contrato de aluguel e eu preciso conseguir um aluguel. Perfeito. Então
Um amigo meu indicou um cara que ajudou a gente no processo de tirar o NIF, né? E agora está muito em cima, viu, Armando, esse esquema de venda de NIF. É Tá, mesmo? tá batendo polícia, teve cara que já foi preso. Deixa eu entender melhor isso. Tu entrou como turista, tu não foi com aquele tal do Visa, Tech Visa. Não, eu tenho como turista. Tu entrou como turista, e como turista tu poderia ficar aí 90 dias que ninguém te encheria o saco. Vai, passeando, você poderia ficar 90 dias. Podendo estender mais 90, né? Podendo estender para Você mais pode, 90. isso, você Show de pode ficar até bola. 180 dias. Aí, no momento que você entra como turista, supõe-se que você não vai querer morar em Portugal. Você está entrando como turista. Sim. Como é que é esse processo, já estando em Portugal, de estou como turista, mas quero morar? Você falou de NIF. Me explica o que é NIF. O que o cara precisa para mudar de turista para habitante, vamos chamar assim. Então, o NIF é como se fosse o CPF em português, Tá, né? É um número das finanças. Você sem esse número você não faz nada. Você não consegue ter nada. Esse número é pré-requisito para você ter qualquer coisa. perfeito. Para você ter uma conta no banco, para você ter uma internet em casa, para você ter um celular, para você ter inclusive um aluguel. Você precisa ter o NIF. Por quê? No Brasil, você quando faz um aluguel, o contrato é entre as duas pessoas Uhum. de um imóvel. Você vai alugar um apartamento, você vai fazer um contrato entre as duas partes e você vai declarar no seu imposto de renda, a pessoa declara no imposto de renda dela a contraparte. Beleza. Aqui em Portugal, além de ter o contrato, esse contrato ele é submetido às finanças. Esse contrato fica no portal das finanças. Então, não tem essa de será que eu vou sonegar ou não. Não, você não tem essa opção. Se você tem um contrato, você vai ter que pagar imposto. Então, eles travam tudo através do NIF. Uhum. Então, o NIF você só pode ter se você tem um português com cidadania, não um que esteja com autorização de residência, um que já é residente, ele tem que ser o seu representante fiscal. Só que algumas pessoas fazem isso para ajudar outras pessoas, mas tem pessoas que vendem. E é ilegal a venda de NIF. Ah, entendi. Então, como você tinha, por exemplo, esse amigo, ele era teu representante. Mas digamos que você chega aí e não conhece ninguém, tem portugueses Você que vendem, ó, eu sou seu fiador por fiador, vai. Eu sou seu fiador, você me paga tanto. Entendi. tem cara fazendo aí 1.000 euros dia. É Dia. muita grana. Dia. Dia. Caramba. O cara cobra em média aí 100 euros por pessoa. Se pega uma família com quatro, são 400 euros. Então, assim, Caramba. é um mercado e o governo sabe que é errado, então o governo começou a bater em cima agora. Eu fiquei sabendo de um caso, uma freguesia, que ficou policiais à paisana, porque dentro das finanças não pode rolar dinheiro. Uhum. Então, na hora que você terminou o processo, conseguiu o seu NIF, o NIF sai na hora, um papel com o seu número. Você sai de lá e aí lá fora geralmente você paga. E aí o cara pegou a paisana, prendeu o cara na hora, porque isso é legal. O Entendi, que tem muita entendi. gente reclamando tem muito brasileiro que quer vir, que é brasileiro sério, que não é do passado, igual eu já te falei numa história, que Exato. eles querem começar, mas você precisa de um português, se você não tem, como é que você vai fazer? Aí Sim. para você tirar é legal, então tem gente pressionando o governo para que eles façam uma lei, um incentivo a um estrangeiro, um imigrante, que queira tirar e que não tenha necessidade de um representante fiscal. Até com essa questão da Ucrânia, da guerra, teve ucranianos que vieram para Portugal. Então, teve muitos portugueses que se candidataram de gratuitamente serem representante fiscal desses caras que estavam vindo. Então, o que poderia ter talvez é um processo para ajudar os imigrantes nesse sentido. Hum, Entendeu? Então, você precisa ter a primeira coisa o NIF. Tendo o NIF, você consegue fazer um contrato. Aí, a partir daí, veio toda essa questão. Enquanto eu não tinha o NIF ainda, quando estava no processo, a gente estava procurando imóvel adoidado. Aí você tem vários portais, tem o Sapo PT, você tem o OLX, Facebook Marketplace. Aqui em Portugal é muito utilizado o Marketplace, o Facebook e o OLX. Então, o tá. OLX, até para aluguel de departamento, os caras falam. Mas o que a gente mais usou foi o idealista.pt, um site legal, você põe seus filtros, mas há uns 2, 3 anos já tem inflacionado muito os valores dos imóveis aqui. Está cada vez mais difícil morar nos centros, porque os valores estão ficando muito caros. Uhum. Então, a gente procurou, e a gente chegou a procurar 38 imóveis, entramos em contato,
A gente chegou a fazer algumas visitas, mas a maioria das vezes as pessoas não queriam nem, às vezes nem conversar. E aí eu em primeiro momento achei estranho. Quando eu estava cotando de comprar um carro, eu achava estranho. Você coloca um anúncio, você manda mensagem, você liga e o cara não retorna. E quando eu fui passar por isso que eu entendi por que isso também acontecia na hora de alugar, porque o português ele é meio devagar, assim, ele não vai atender na hora. Se ele não quer atender no telefone, ele não atende. O Entendi. brasileiro é muito mais ligado nesse sentido, né? Então, a gente teve dificuldade de conseguir fazer visitas nos imóveis. Em alguns casos, os caras pediram 1 ano de aluguel adiantado por ser brasileiro. Ou então os caras pediam 6 meses, mesmo não estando em Braga, estando aqui, já teve casos que pediu 6 meses. E só uma Então, dúvida, rapidinho. E aí, o cara te pede 1 ano de aluguel adiantado. Só que você não tem conta em banco em Portugal. Ele vai querer em dinheiro, em cash. geralmente o cara vai querer em dinheiro. Assim, porque às vezes o cara pode fazer um contrato que não é tão legal isso, tá? Mas às vezes o cara pode fazer um contrato de boca. Aham. Você não está seguro e nem ele, mas aí nesses casos você paga por fora, você vai dar em dinheiro, nota sobre nota pro cara. Caraca, Rodrigo. Enquanto isso, e Então, nessa tua correria, tu tá morando em Airbnb. Vai, nessa época tu tava morando tava em Airbnb. morando e Airbnb é caro. E Airbnb é Então, caro. assim, eu conheci um pouco das cidades estranhas daqui em Airbnb, assim, fui morar, assim, fiquei acho que 2 semanas em Apelação, foi uma experiência meio estranha, porque, né, não, né, vou falar, me lembrou mais assim, São Paulo, assim, tipo, você ficar com medo de andar na rua. É mesmo? Então, é um bairro mais barra pesada. Mas, assim, faz parte, né? Sim. Então, às vezes o que estava acontecendo é pegava o Airbnb e aí ficava e no final falava pro cara, pô, mas eu não posso ficar mais alguns dias? Aí a gente ficava fazendo por fora, né? Porque aí você não pagava a taxa do Airbnb. Uhum. Então, você acabava dando uma economizada, mas nessa a gente ficou 18 dias até conseguir alugar um apartamento. E- Morando de Airbnb, com carro alugado, porque dependendo de onde você mora, tem coisas muito próximas. Assim, eu fiquei num apartamento, a última Airbnb, eu fiquei num apartamento ali perto da Avenida de Berlim, uma região muito boa, com assim, o metrô na porta. E, tipo, tinha um Pingo Doce a 1 quadra. Então, assim, aí você tá bem localizado, mas quando tava em apelação, não. Para poder fazer qualquer coisa, eu tinha que andar 5, 10 quilômetros. Então, Caramba, você precisa do carro, né? tô de carro, exato. Então, a gente achou aqui em Loures esse apartamento, fiz direto com a proprietária, uma pessoa muito legal, gostou da nossa família, gostou da nossa história, porque também tem esse lance da empatia, né? Uhum. E pelo que eu já tinha pesquisado, eles geralmente preferem alugar para famílias, não para um cara solteiro, porque quando eu estava tentando, eu como antes, assim, ficar de carro alugado por muito tempo não dava, então a gente começou a usar muito Uber, né? Uber e Bolt, né? E aí eu sempre puxava assunto com os motoristas, né? Poxa, mas por que é tão difícil alugar, né? E ele falava, meu, porque você é brasileiro. Mas qual que é o problema de ser brasileiro, né? Aí eu falei, não, Xenofobia mas você isso, não né? sabe da história, você não sabe da história, lá atrás, que os brasileiros fizeram. Eu falei, que história, né? A primeira vez foi que história, depois toda vez, então, é porque os brasileiros, eu sei da história, eu sei da história, né? A história é que há uns 5, 6 anos atrás, teve uma leva muito grande de brasileiros que vieram para Portugal. E naquela época, os aluguéis eram mais baratos e os bancos davam crédito a rodo, porque o europeu tem o costume de honrar a dívida, o europeu não se endivida, é um outro contexto. O europeu usa o cartão de crédito esporadicamente, ele não vai usar o cartão de crédito, tanto que as lojas não financiam no crédito. Você não vai comprar lá uma TV em 10 vezes no cartão. Você pode comprar no cartão e você parcela a sua fatura com o banco, entendeu? A loja sempre Hum, recebe à vista. Então é hum. uma outra cultura, né? E aí chegou essa leva de brasileiros e se aproveitaram de linhas de crédito, muita gente se enforcou e chegou no momento onde os caras no aperto simplesmente venderam tudo e voltaram para o Brasil e largaram as dívidas aqui. Então Hum. teve um caso de um motorista de Bolt que ele falou para mim, isso aconteceu comigo, eu tinha alugado apartamento para o cara, 2 meses o cara não respondia, não falava. Quando eu cheguei para ver aqui, o cara tinha trocado a chave do apartamento. Eu tive que chamar um chaveiro para abrir.
quando eu entrei, e aqui era costume ter apartamentos já mobiliados, ou como chamam de mobilados, falou, estava depenado o apartamento, não tinha sofá, não tinha mesa, não tinha nada, o cara Que vendeu tudo. absurdo. E ele ficou com a dívida. Então, assim, de certa forma, como muito português se deu mal, então eles mudaram completamente o tratamento com o brasileiro. Então, assim, essa visão de que o brasileiro é desgraçado, sempre está querendo roubar, sempre está querendo se aproveitar. Então, os bancos hoje, para você ter uma linha de crédito, para você ter um cartão de crédito, é de 1 a 2 anos com relacionamento com o banco. Você abre o banco, você tem um cartão de débito só, você não vai ter cartão de crédito. Caraca. Então, Então tu por chega, quê? então tu chega aí, Porque, depende do, tem que tirar o NIF que depende de um português e vai no banco e não tem crédito. Quer dizer, se o exatamente, brasileiro for despreparado, passa perrengue. passa perrengue. A vantagem que eu falo daqui em relação ao Brasil é que os itens de consumo básico, eles caem numa alíquota mais baixa. Hum, Porque tudo que você paga, tudo que você compra, diferente dos Estados Unidos, que o preço é sem tributo na prateleira, aqui não, o preço já é com tributo. Mas quando você vai ver o tributo na nota, eles dividem em 5%, 13 ou 26. tá. 23 ou 26, eu não lembro agora. E aí os itens básicos é a menor alíquota. Então você vai comprar arroz, assim, eu falei para você, quando eu cheguei aqui em fevereiro, eu comprava 1 quilo de arroz por 75 centavos de euro. Então, quer dizer, com 10 euros você faz uma boa compra, É, né? partindo desse Com 10. princípio, Então você consegue comprar macarrão, você consegue comprar um óleo, você consegue comprar arroz, você consegue comprar farinha, ovo, você consegue se virar. Então você não vai passar fome, mas você precisa ter, sim, você precisa ter uma fonte de renda. Se você não tem uma fonte de renda e você não consegue um emprego logo, você quebra. E assim, por exemplo, eles te dão 1 ano de isenção fiscal. Quer dizer, por 1 ano eu não tenho que declarar imposto de renda. uhum, Mas se você, no outro ano, você tem que pagar e você não paga, eles tomam o que você tem. Ah, eu vou passar fome. Dane-se. Você tem que pagar. A finança cobra. Você tem que pagar. Não tem choro nem vela. Você tem que pagar. Aqui tem muito brasileiro que cai numa pegadinha, que eu vou falar. Muitas empresas, para diminuir a carga tributária, em vez de contratar, porque aqui não é CLT, se chama CTI, Contrato por Tempo Indeterminado. tá. A partir do momento que você está nesse tipo de contrato, você nunca vai ser mandado embora. É tipo um cargo público. Você, inclusive, o banco prefere esse tipo de contrato para você comprovar a renda do que você ser um PJ, por mais que às vezes a sua renda como PJ é superior. Tá. Então, para fugir disso, as empresas hoje pedem para você emitir recibos verdes. Recibos verdes é uma categoria como se fosse, sei lá, um MEI da vida. E os recibos verdes que você emite na prefeitura, na nota fiscal para você receber, tem um teto. Você não pode passar de, acho que, 6 mil no ano. Se você passar desse teto, ninguém vai te falar nada. Só que no segundo ano, logo quando começar o próximo ano fiscal, você vai receber uma multa de 40% da segurança social. Ah, 40% da sua renda, do que você faturar, você vai ter que pagar para o Estado. Então, um Uber falou isso comigo, que ele falou assim, tem que ficar ligado, porque quando você chega aqui, você não sabe das coisas. Eu falei, você se ferrou com recibos verdes? Aí eu falei, me ferrei. Ele falou, de um ano para o outro, eu comprei uma dívida de 6 mil euros. Eu trabalhava para cara. pagar a dívida. Ele falou, passei fome, Porque não eu sabia sobrevivi. dessa regra, dessa Eu falei, lei. então, você tem que se ligar. E o que os caras fazem? Você fica 1, 2, 3 meses com recibos verdes, e aí você muda a sua empresa para SAI de recibos verdes para unipessoal, uma empresa de uma pessoa só. Como se fosse o ME, por exemplo, Uhum, entendeu? uhum. Microempreendedor. Então, nessa categoria você paga mais tributos, porque nos recibos verdes você não paga imposto, você tem isenção fiscal, mas você não pode passar do Só teto. que não pode passar do teto. Então, geralmente as pessoas ficam um tempo nos recibos verdes, depois migram para o unipessoal, porque é mais vantajoso, porque você não vai ter esse problema da segurança social. Então, assim, o leão aqui come, velho. Quanto mais você ganha, você vai caindo numa faixa que você vai pagando cada vez mais imposto. É É natural. isso que eu ia te perguntar. Como é que é a questão do imposto de renda aí? É parecido com o do Brasil? É por alíquota? É diferente? Como é que é? Eles pegam, tem uma, acho que a alíquota máxima é 40%, que é quando você passa, não me lembro quanto que é o valor que você recebe por mês, que você chega nessa alíquota máxima.
Tá. Mas eles também levam em consideração, tipo, se só um está fazendo imposto, se os dois, se é casal que está fazendo imposto, se tem filho, tudo entra na jogada. Tá. Quantos filhos você tem? Então, tem um portal dos tributos, acho que das finanças do tributo, eu não lembro, que aí você entra e você faz das finanças. Você vai, entra e faz o seu imposto de renda no site, preenche, submete. E aí o lance é aí, né? A partir do momento que você conhece como funciona, tem muita gente que fala, é legal você contratar uma contabilidade que vai te ajudar, o que que você vai... Porque tudo que você compra aqui, os caras perguntam, vai pôr o contribuinte? O contribuinte é o NIF. Uhum. Seria o CPF na nota. Então você começa a aprender que tem coisas que você pode colocar, tem coisas que você não deve colocar, justamente para o governo saber o total quanto você está consumindo, para você depois pedir o ressarcimento, né? Você tem restituição aqui de imposto. Tá. Então você tem que é algo que eu ainda não estou dominando, então não vou falar muito, mas é algo que eu já tenho consciência de como funciona. Então é assim que os caras fazem, né? Caramba, Rodrigo, nem imaginava isso aí. Então, quer dizer, tem que ficar esperto até nessa questão aí, vamos por, trazendo pro Brasil, seria a diferença entre o MEI e o Simples Nacional aí, né? Você tem um teto ali no tal das notas verdes, para poder mudar pro Então, que seria o Simples pessoal, Nacional aí, que é o unipessoal, para você não ter esse problema dos 40%. eu vi um casal, né, que também mora aqui há mais tempo, eles já estão há uns 5 anos, e aí ele estava contando a história dele, que quando eles foram comprar um carro, o empréstimo para comprar o carro, a taxa de juros era maior, então ele preferiu o empréstimo pessoal. Aí, na época ele pegou, acho que foi 15 mil euros para comprar o carro, um carro bom, né? E o banco deu o empréstimo para eles porque a esposa dele trabalhava como CTI, né? Uhum. Era garçonete. E Caramba. ele, como unipessoal, recebia muito mais, mas ela conseguiu um empréstimo e ele não. Eles devem considerar Entendeu? que você, como CTI, apesar de ganhar menos, é mais seguro, né? Do tipo, você não vai É ser mais mandado embora, seguro vai ter aquela renda pingando todo ex- mês, né? exatamente. Já no caso de você estar faturando, pode ser que você não fature. E tem gente que, assim, tem empresas que acham sacanagem esse tipo de você, porque você está trabalhando por tempo indeterminado, Claro. mas emitindo nota. É uma maneira de você, assim, pagar menos imposto, né? Uhum. A empresa pagar menos imposto. E acaba sendo desleal com as empresas que pagam imposto, Sim. né? Que entendem que esse é o correto. Então, para o banco, a melhor coisa é esse cenário de, não, CTI é a melhor coisa, então você vai ter uma linha de crédito, depois de um tempo, você vai ter uma linha de crédito melhor. Então, a ideia é, putz, vindo para cá, conseguindo ter uma renda, conseguindo ter... Porque, às vezes, por exemplo, até a questão do NIF, está preocupado em tirar o NIF, se você chegar aqui e já conseguir um emprego, trabalhando de garçom, trabalhando do que for, eles vão ter que regularizar a sua situação. Eles vão ter que abrir o NIF para você, entendeu? Então, Entendi. depende muito de como que vai ser a sua estratégia. Tem gente que prefere, vou focar primeiro no emprego, porque com o emprego eu tenho a renda, e tendo a renda também a minha questão de legalização vai se resolver. E tem gente que fala, pelo meu caso, eu convivo com família, não dá para ficar morando num quarto no Airbnb, então eu precisava, o meu foco era o aluguel, eu precisava É resolver o lógico. aluguel o quanto antes. Exato, exato. E nesse negócio do aluguel, ainda é legal que nós voltamos pra cá, porque eu fiquei com uma dúvida na cabeça, que é a seguinte: você ouviu bastante história, né? Você tá contando pra gente as histórias ruins, vamos dizer assim, dos brasileiros que acabaram usando do nosso infeliz jeitinho aí pra tentar uma vida melhor e depois ainda prejudicarem a imagem dos brasileiros, né, que vão pra Portugal. Ah, mas eu queria entender se você ouviu só essas histórias ou se você chegou a sentir de fato esse preconceito na pele com alguém, em alguma casa que tu foi visitar, que viram que tu era brasileiro e não quiseram, tipo, te trataram mal. Se foi só história, ou se Não, você sentiu isso mesmo dos portugueses. o que eu senti foi, eu cheguei a ver um imóvel, era um, era um prédio de 3 andares, um apartamento lindo, grande, sim, estava no valor que era o que a gente estava disposto a pagar. E até na negociação estava dentro do que a gente queria, mas o cara, quando viu que a gente era brasileiro, o semblante dele mudou. Ele rapidamente quis que a gente saísse logo do imóvel, não quis tirar muitas dúvidas. Acho que pode ser por conta disso.
O que eu falo assim, as experiências que eu tive nos Ubers, eu sempre puxo assunto, né? Para entender, sabe? Às vezes a gente fala sobre a guerra, porque só se fala sobre isso aqui, né? Claro. E eu vejo muita empatia, né? É o que eu falo, eu entendo o lado preconceituoso, não chega a ser xenofobia, eu entendo o lado preconceituoso porque existiu uma situação muito ruim, muito negativa, e isso deixa marca. Uhum. Mas, por exemplo, a minha esposa, ela está fazendo estágio dela aqui, está estudando, está fazendo estágio, ela estava trabalhando no estágio dela, e o que ela fala é isso, ela falou assim, nossa, como o português, o europeu, é muito duro, é muito frio, muito grosso. Eu falei, não é como o Brasil, né? O brasileiro é muito mais amistoso, e o português, ele é muito... Porque existe também uma dificuldade. O português está acostumado a ouvir o nosso português brasileiro. Uhum. Não existem muitos YouTubers portugueses, não existem muitos influencers portugueses, não existem muitos comediantes stand-up português. Então, assim, eles consomem muito o YouTube brasileiro. Eles, Hum, sabe, se você chegar num lugar que fala Thiago Ventura, os caras sabem que é o Thiago Ventura, entendeu? entendi. A criançada fala de Lucas Neto, as crianças conhecem. Então, eles entendem muito bem o nosso português, mas nós não entendemos o português deles, É, de fato é mais porque fechado. ainda mais com máscara e o cara falando com as gírias, Puxa. falando rápido. Então, eles são muito duros, né? Tipo, como que você entendeu o que eu falei? Não, desculpa, fala de novo, fala devagar. Então, assim, não tem essa empatia. Eu vejo que o brasileiro é muito empático. Por causa da miscigenação, sabe? Chega um americano, o brasileiro pode nem falar inglês direito, mas ele vai falar welcome, Sim. good morning. Ele vai tentar ter essa empatia. Aqui não. Ou você me entende ou você não me entende, dane-se, entendeu? Então, assim, É. tem esse lance, assim, sabe, de cultura. Eu falo que é uma mudança cultural. Uhum. E agora, falando sobre cultura, por exemplo, o meu filho mais velho adora suco de uva. Consumia muito suco de uva no Brasil. Aqui não tem suco de uva, Eita. porque tem vinho. Ah, sim. Eles fazem muito vinho. Assim, quando você chega na aula de vinhos, assim, é incrível a quantidade de vinhos. Não tem suco de uva, porque eles falam que não vale a pena gastar dinheiro para fazer um suco de uva, sendo que eles já fazem vinho, já consumido vinho. Então, meu filho fala, putz, mas eu queria o suco de uva. Não tem, não tem. Vai de laranja Então, mesmo, assim, fazer o quê? você tem que começar a se adaptar com as coisas que não tem aqui. Eu falo, putz, tem um pão que lembra o pão francês? Tem, mas é igual. Não, não é. O pão francês brasileiro é incrível. A pizza brasileira é incrível. Eu estava falando com um amigo meu, eu falei, nossa, não tem um Habib's aqui? Não, não tem. Não tem esfirra. Ah, mas tem árabe? Tem árabe. Você vai comer Kebab. kebab, fala, Fael, você come essas coisas, você não vai comer esfirra aberta, não tem. Não tem. E aí você tem que falar, putz, né? A coxinha É uma faz outra falta, né, cultura. Rodrigo? Coxinha faz falta, Coxinha, bolinha faz de falta. queijo, aquele pastelzinho de feira, caldo de cana. Nossa, não, não tem essas coisas. Tem outras coisas também tão boas quanto, Oh, né? é Tipo, lógico. pô, o pastel de nata é gostoso, Bacalhau. bacalhau. É que nem eu falei, não correr esse risco de você chegar num lugar e pedir um pastel de Belém. Os caras vão te xingar. Porque pastel de Belém só é vendido lá em Belém, uma cidade, tem uma freguesia ali no centro de Lisboa, que é Belém. Lá é o pastel de Belém. Em qualquer outro lugar é pastel de nata. Então você chega num lugar, fala, eu quero um pastel de Belém, o cara, aqui não tem. Mas eu tô vendo, não, esse não é pastel de Belém. Pastel de nata. O de Belém é só em Belém. Cultural. Só em Belém. Pô. Vira até piada de português isso, né? Os caras conseguem transformar isso depois em piada, cara. Ah, mano, tem umas coisas que eu não entendo, cara. Eu não entendo por que que a luz do banheiro fica pra fora do banheiro. A luz do Eu banheiro não é fora do entendo. banheiro. Quer dizer, você tá É tomando banho, fora do alguém pode te deixar no banheiro. escuro. Exatamente. A luz da sala é dentro. A luz do quarto é dentro, mas a luz do banheiro e da cozinha é de fora. Porque Não sei sim. por quê. Porque quiseram, né? Eu lembro que quando eu estava lá em Vila Nova de Gaia, o apartamento que a gente estava tinha elevador. Ter elevador é muito bom, porque subir escada é difícil, com compra ainda. E Vixe. era doido, porque você entrava por uma porta e você saía por outra porta. Tipo um set. Você entra por uma porta, sobe, e aí você vira e você sai por outra porta. Meu Completamente Deus. confuso.
Mas é assim que são as coisas aqui, né? Ô, Então Rodrigo, é. o mercado aí, como é que funciona? Você falou que a compra é barato de fazer. Eu lembro que você também comentou comigo em off que por causa da guerra alguns produtos subiram o valor, né? A diferença é Subir. muito significativa. Quanto que vai para manter uma família de 4 pessoas assim, comendo uma alimentação básica, vai? Sempre uma proteína ali no almoço, uma proteína na janta, aquele arroz e feijão nosso tradicional, ou um macarrão. Enfim, para manter uma casa aí com 4 pessoas, só de comida, assim, você acha que a pessoa gasta quanto por mês, assim, mais ou menos? Você vai gastar aí de 400 a 600 euros por semana. Por mês, desculpa. Por mês. 400 a 600 euros por Uns mês. 150 Você vai euros por gastar mais ou semana menos aí, isso, em média. em média. Porque qual que é o lance, né? Eu falei pra você, quando eu cheguei, eu fiquei maravilhado. Assim, eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que a gente fez, a gente foi no Freeport, fica lá em Setúbal, Montijo, que é um outlet gigante, muito legal. Roupa com preço muito barato. Caramba. Eu me assustei, eu falei, nossa, parece os Estados Unidos, né? Quando você chega nos Estados Unidos pela vez, você fala, caraca, né? Tô comprando um Nike por US$ 50. Você fala, nossa. Cheguei aqui, eu falei, nossa, eu vi um Nike por 50 euros. Eu falei, caraca, né? Quando? No Brasil, R$ 600, R$ 500 um tênis, né? Então você fala, nossa, aqui é muito barato. E aí, então eu vi as roupas, fiquei impressionado. E quando eu fui no mercado, a primeira vez que a gente foi no mercado, assim, eu fiquei, meu, como pode, tipo, você conseguir comprar coisas num preço tão barato? Então, assim, no começo eu falava, nossa, 75 centavos o quilo de arroz, olha como é barato. Hoje eu pago no mesmo quilo de arroz 1,20. Caramba. Em dois Aí você meses. fala, ai, ainda é barato, né, Rodrigo? Eu falo, concordo, mas era 70 centavos, quase dobrou o valor. Ah, Então, assim, macarrão ainda se mantém nessa média, 75 a 1 euro, não aumentou o macarrão, mas aumentou o preço de fruta, aumentou o preço de carne, né? Mas ainda assim, se você for falar, ah, mas é muito caro. Não, não é muito caro. Assim, a gente tem preferido comer mais carne de porco e frango porque é mais barato. Carne de boi, assim, você vai pagar lá numa bandeja 6 euros. Uma bandeja de 300 gramas, né? uhum. Então, é uma alimentação, beleza, mas com 6 euros eu compro 1 quilo de frango. Então, Tá. assim, Completamente diferente. vale mais a pena. É lógico. Então, assim, a gente tem até carne moída, né? Tem carne moída de porco, você vai pagar lá meio quilo, 2,40 euros. Na mista, 3,20, entendeu? Na de boi, você vai pagar 5. Tá. Então, outra coisa legal dos mercados é você, assim, aqui tem muita variedade de mercado. Assim, isso é uma coisa legal. Você tem o Lide, você tem o Pingo Doce, você tem o Continente, tem outros que a gente foi, que eu nem lembro os nomes das marcas, mas os três principais são esse, Lide, Pingo Doce e Continente. O Continente, para mim, é o que mais se aproxima do que era, por exemplo, sei lá, Carrefour, Pão de Açúcar, são Tá. mercados grandes. Tá. O Pingo Doce já é menor, só que o Pingo Doce tem um café na entrada, todo Pingo Doce tem uma cafeteria na entrada. E assim, a gente comia uma refeição, os quatro, gastava 5 euros. Caramba. Então era muito barato. Mas aqui tem aquela coisa, tem gente que gosta dos artigos do Pingo Doce, tem gente que gosta do Lead, tem gente que gosta. Eu gosto muito do Continente, porque eu te falei, eu gosto de mercado grande, gosto Uhum. de entrar lá e resolver minha vida. E todos esses mercados têm aplicativo para celular, tem cartão, né, que depois pode virar um cartão de crédito com a sua utilização ou não, mas o legal são os cupons. Então, por exemplo, esse mês de maio vai até agora, primeira semana de junho. O que você compra, você ativa um cartão você ativa um cupom com o cartão, que a compra que você fez, você ganha 15% dela em reembolso. Ó, que legal. Então, aí você junta esses cupons, aí quando você vai lá na hora de pagar, você sempre informa, você mostra o seu cartão da loja primeiro, né? Aí quando chega, eu falo, ó, tem um saldo aqui de 15 euros, você vai querer usar? Ah, quero. O cara desconta na hora, você paga a sua diferença, entendeu? Bacana. Então essas coisas são boas. Bem bacana. Vale a pena você saber como funciona. Eu vou falar sobre um assunto que, para quem é gordinho, como é sensível, que é refrigerante. Cara, como eu sinto falta dos refrigerantes do Brasil. Assim, É diferente? sério. A Coca-Cola lembra muito a do Brasil, mas a Coca-Cola é muito cara. Você vai Ah, pagar você vai pagar, por exemplo, numa Coca-Cola de. Primeiro que é diferente as medidas. Você tem aqui de 1 litro, 1,75. É raro você achar de 2 litros, mas tem.
Mas se você for pegar a de 1,75, em duas, você paga 4 euros ou 5 euros. Eita, E é caro, se for só para bebida, né? sim. Então, mas a Coca-Cola é mais gostosa. A gente tem tomado mais Pepsi. Pepsi é muito mais barato. Você vai pagar numa garrafa 1,40, Pô, entendeu? E você pagar 2,50, você paga 1,40. um Ou euro. no próprio mercado, que é 70 centavos, 80 centavos, uma garrafa de 2 litros do Continente Cola. É tão bom quanto? Não, não é, mas dá para tomar. É gelado? Agora, aqui tem a 7-Up, que tem nos Estados Unidos, no Brasil não tem, né? Seven A Up. 7-Up tem, a 7-Up é gostosa, a Sprite é horrível, 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 horrível. É aspirina C aqui. E Fanta tem Fanta uva, tem Fanta romã, tem Fanta maracujá, tem Fanta laranja, tem Fanta abacaxi, todas são zero açúcar. Caramba, tudo Aí você zero fala, açúcar. mano, por quê, entendeu? Por quê? Mas É, assim, deve ser alguma lei daí, né? cerveja é muito barato. Assim, então, esse meu amigo que mora no Olivais, um dia ele falou, cara, posso deixar uma coisa aí contigo? Eu falei, pode, ele levou uma saca, tinha 30 cervejas. Então, o que que é isso? Eu falei, não, cara, eu ganhei muita, eu também comprei, tá sobrando. Eu falei, ah, beleza. Deixa na geladeira, não fala mal de ninguém, deixa ela Não, lá não quietinha. fala. Vinho também é muito barato. Você compra vinho por 1 euro, Caramba, 1,50 uma garrafa. Eles vêm até, sabe as caixinhas de suco pequenininha que você coloca canudinho, sei. de 200 ml? Eles vendem vinho assim, garrafinha. Caramba, é bem diferente mesmo, né? É bem diferente. Então, você quando chega, você fica impactado. Nossa, como é muito mais barato. Não, realmente é mais barato, mas você tem que. Hoje eu tenho já. A gente faz o quê? A gente faz uma compra de 2 semanas e uma compra de semana. Tá. Então, a compra de 2 semanas envolve carne, envolve arroz, envolve essas coisas. E compra de semana é um salgadinho para o moleque, uma bolacha, Pão, né, que não dura tanto. leite, pão, refrigerante. Então acaba saindo uma compra de 40, 50 euros e uma compra de 20. Tá. Por isso que eu te falei que em média por semana você vai gastar aí 70, 75 euros. Aí você pode chegar a mais, né? Mas a gente começou a se acostumar. Eu falei, demora até você saber quanto que dura o arroz, quanto que dura o macarrão, Sim, o que que isso equivale no seu planejamento. Então, como todo centavo vale aqui, que eu te falei, eu tenho usado um aplicativo no celular chamado Money Pro. Lá você faz sua previsão de entrada, suas previsões de saída, as previsões recorrentes, e aí eu consigo saber, esse mês aqui eu vou conseguir economizar? Não, esse mês ainda está apertado, mas no próximo já tem previsão, se nada mudar, que eu vou conseguir economizar, legal. entendeu? Pô, Então você... que bacana, Rodrigo, que bacana. É, falamos aí então de aluguel, falamos agora de alimentação, e eu queria aí, né, a gente tá se encaminhando aí, tem um tempinho, mas a gente tá se encaminhando já pros finalmente. Eu queria falar de trabalho. Você comentou que sua mulher tá estudando, sua esposa tá estudando, fazendo um certo estágio, tá trabalhando. Você, como te conheço, como a gente é amigo, eu sei que você tá fazendo home office, então, como você mesmo disse, tá trabalhando e tá vivendo com a renda do Brasil, né, que você transfere para euro. Mas queria que tu me contasse um pouco aí do mercado, principalmente do mercado de TI, né, que é o teu mercado de... A gente ouve muito isso, né? A Europa tem oportunidade para quem é de TI, estão contratando, né, não pesquisadores, mas programadores, né? Estão contratando. E dá a sensação que é tudo muito fácil, né? Sou programador, vou ser contratado e vou resolver. Então eu queria. Bem, tu tá aí 3 meses, mas eu queria ouvir se existe de fato esse mercado aberto, se é fácil para um brasileiro acessar, se não é tão fácil, como é que tu tá enxergando aí um pouco do outro mercado da tua esposa, que não deve ser de TI, acredito, mas passa um pouco dessa visão de como é que é uma brasileira que chega aí e começa a se inserir, como é que funciona. E É, depois eu queria também as é, crianças na escola, o que que elas estão sentindo. Me passa esse uhum. panorama geral da família aí, adaptação. É assim, o mercado de TI é muito bem pago para a realidade portuguesa, né? Então, se você parar para pensar que o salário mínimo está em 700 euros, né? Saiu de 650 para 702, se não me engano. O salário mínimo é 700 euros, um programador aí ganha com uma senioridade já, ele ganha aí entre 1.500, entre 1.800 a 2.200 livres, né, na mão, então é um salário bom. 200 E euros foi é o que um eu te salário. falei, o custo de vida, se for para um aluguel, 600, 700, 400 de comida,
assim, mais os custos que você vai ter um custo aí beirando os 1.500 euros, 1.200 a 1.500 euros, família, né? Família de 4. Então ainda sobra uma grana, né? Só que é um mercado muito aquecido. E por que é muito aquecido? Porque o português que estuda, o jovem, não fica aqui. O jovem não fica aqui. Por quê? Porque a mão de obra portuguesa é a menor mão de obra da Europa. É o menor salário da Europa. Então o cara prefere estudar, se formar na faculdade e trabalhar na Alemanha para ganhar 2, 3 vezes o que ele ganha aqui. Entendi. Então, assim, a mão de obra é escassa aqui, porque o governo português acaba dependendo do brasileiro. Por quê? A mão de obra especializada em TI acaba, assim, os caras se formam na faculdade e vão embora para outros países. E tem uma baixa natalidade aqui também. Então, assim, de certa forma, falta mão de obra. Então, tem muita vaga? Tem. Mas as contratações são rápidas? Não. Não é como me venderam lá atrás, quando eu entrei em contato com uma consultoria e tal, que não. Você sendo aprovado, em um mês você está aqui e você já vai ter a sua autorização de residência em 30 dias. Não é assim que funciona. Não é assim. Os processos são demorados, porque, como eu te falei, é um outro ritmo. Eu vou contar para você, só para você entender sobre o ritmo, eu vou te contar uma história. Eu gosto muito do Mercado Continente. E o Mercado Continente eu compro às vezes pelo site ou pelo aplicativo, mando entregar, e eu uso os esquemas de cupons que ele tem. Nas quarta-feira, o site ficou fora do ar. E eu, às vezes, usava o site para saber quanto que eu ia pagar no preço quando eu fosse comprar, né? Para já fazer uma pré-compra na listinha. E o site fora, e o site fora. Cheguei no mercado, eu não podia usar o cupom porque o sistema de cupom estava fora. Eu falei, nossa, que estranho. Vamos resolver. Passou o final de semana, chegou outra semana, fora, fora. Depois de uma semana fora, eles mandaram um e-mail falando que eles tinham tido um ataque hacker e que eles estavam resolvendo. Você sabe quanto tempo ficou fora do ar o sistema dos caras? 2 semanas. 15 dias. Você imagina no Brasil o sistema do Pão de Açúcar ficar 15 dias fora? Inimaginável. Se ficar Porque no mais de 12 Brasil, horas, já Twitter e fica aquela loucura, esquece. porque no Brasil tem essa coisa, se deu ruim, os caras vão virar à noite, vão entrar em final de semana e vão fazer. Aqui não. Putz, deu ruim, deu 5 horas, preciso ir embora, e vai embora. É outra cultura. Não estou falando que é errado ou certo. Sim, nem Eu melhor nem acho pior, é que, diferente. de certa forma, eles priorizam o descanso e priorizam a família. Isso está certo. Mas no Brasil, isso é uma coisa que, não sei, a gente tem esse senso de urgência de falar, não, cara, bem, eu vou ter que esticar hoje porque deu um problema lá, né? A gente tem essa coisa. Então, assim, isso é para você ver como essa celeridade que eu estou falando, até no processo de, cara, vou ver, não deu, marquei entrevista, hoje não rolou, vamos marcar para semana que vem? É Pô. assim, entendeu? Não tem Uhum. essa pressa, é muito devagar. E a partir do momento que você consegue, não, foi aprovado tal, beleza. Aí você vai lá no CEF, né, que é o Sistema de Imigrações e Fronteiras, seria a nossa Polícia Federal, você vai lá e submete sua manifestação de interesse. Manifestação de interesse é você falar, eu estou aqui e eu quero morar aqui. Ok, submeteu. Aí, o meu amigo, que eu te falei que foi o cara que me indicou para trazer aqui, ele chegou no começo de 2020, submeteu o valor dele no CEF. Você sabe quando foi a entrevista dele para validar as informações dele? Março desse ano. Caramba. A autorização de residência saiu dele agora. 2 anos. 2 anos. Então, assim, tudo é muito devagar, tudo é muito lento. Aqui, as coisas, os sistemas não são integrados. Em questão de tecnologia, é muito retrógrado. É papel ainda. Caramba, Rony. Entendeu? Então, por exemplo, aí no caso da minha esposa, ela por ser brasileira, sofre esse tipo de preconceitos que eu te falei. E aí o que você acaba tendo aonde você tem, se você não trabalha com TI, o que mais vai ter de opções para você fazer? Cara, fazer o trabalho que os portugueses não querem fazer. Uhum, Vai uhum. ter, vai ter muita coisa de restauração é restaurante aqui, tá? Vai ter muita coisa de restauração, você vai ter muita coisa de entrega, balcão de loja, você vai ter esse tipo de trampo.
Então, qual foi a nossa estratégia? Falou, olha bem, você vai estudar, então ela fez auxiliar veterinário, ela começou a fazer lá no Brasil, remoto, para uma empresa aqui de Portugal, pago em euros, sabe, o curso dela, e aí tinha incluso o estágio. Eu falei, você vai fazer o estágio, quando você conclui o estágio, a gente corre atrás de uma oportunidade, vai ser mais fácil Sim. você, com essa especialidade, se alocar e a gente conseguir a residência do que por algum outro trabalho, né? Já era a Então, área dela aqui no Brasil, Rodrigo, essa? não, ela quis mudar de carreira. Quis Ela mudar sempre de trabalhou na carreira. área administrativa, Aham. mas pelo que eu também já sabia, a área administrativa aqui assim, tem muita gente, então tem poucas vagas, né? Então, para ela, foi uma melhor estratégia, era o que ela queria, então acabou casando de Legal. ser essa situação. Agora, quanto às crianças, eu já vi falar de casos, é o que eu te falei, as coisas são muito, não tem uma regra. Aham. Você pode ser parado por um guarda na rua e ele relevar uma situação, e você pode ser parado por outro guarda e na mesma situação ele te multar. Não tem, depende muito de quem vai te atender. Então, por exemplo, teve gente que eu soube, olha, cheguei aqui em janeiro, está no meio do ano letivo, porque o ano letivo aqui acompanha os Estados Unidos. Então, começa em setembro, termina em julho. É. Antes do Spring Então, Break, né? tá no meio do ano. E aí eu falo, olha, como meu filho está aqui parado, deixa ele entrar, ele vai acompanhar como ouvinte o próprio ano que está, e aí no ano que vem ele já entra de verdade. Teve gente que fez, mais de uma história, eu ouvi dessa história, de gente que fez assim. Quando a gente chegou aqui em março, fevereiro, no final de fevereiro, em março, a gente já foi na escola, falou, olha, tem 2 filhos, quero colocar na escola, falou, ele vai entrar no ano atual. Não, mas ele vai repetir, eu quero pôr ele como ouvinte. Falou, não, eu não posso pôr, não tem isso. Mas eu conheço o caso, não, não dá. Então, ele só vai entrar em setembro. Eu falei, Não. então eu não posso matricular antes. Não pode. Ok, quando que abre a matrícula? Ah, a matrícula abre em metade de abril. Ok. Então, quando foi abril, nós fomos na escola mãe, porque você tem uma escola mãe que é responsável pelas escolas da freguesia, né? Tá. E aí a gente foi na escola, fomos atendidos por outra pessoa Hum. na mesma É escola. outra história. E aí a gente falou, olha, tá aqui. Ela falou, mas por que vocês não colocaram ele quando vocês chegaram? Aí Tentamos. a gente perguntou, falaram que não dava. Eu falei, ah, não, tudo bem. Então a gente fez a matrícula, né? Só que, olha como eu te falei sobre essa questão do sistema. Tipo, você faz a matrícula, então você faz a pré-matrícula. Então você tem uma garantia de que ele vai estudar. Agora, aonde é outra história. Eles pedem para você indicar de 3 a 5 escolas que você gostaria que ele estudasse. Tá. Então você tem que saber quais escolas você vai pôr. E aí você passa pela, eu quero que você tente na escola tal, tal e tal, em ordem de prioridade. Próximo à tua Aí residência, agora, próximo ao teu trabalho, algo desse tipo, né? exato. E aí agora em junho, né, a gente tem que ir lá na primeira escola ver se ele foi aceito. Se ele não foi aceito, eu vou ter que ir lá na segunda escola ver se ele foi aceito Tu vai lá. ter que descobrir qual escola ele foi aceito. Em alguma delas ele foi. Só que tu tem que Exato. descobrir qual que é. Pode ser a última, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Você tem que sair atrás. A partir do momento que ele está na escola, aí a rematrícula é mais fácil. Tá. Mas a matrícula é mais complicada. Até porque eles precisam que você informe na matrícula o seu número de segurança social. Quer dizer, você já tem que estar, de certa forma, empregado, trabalhando, porque eles vão ver quanto que é a sua renda para saber o quanto que você vai ajudar o Estado com a escola, porque a escola é gratuita, Uhum. mas você ajuda com a alimentação. Tá. Mas varia muito. Os dois trabalham, um só trabalha, quanto que é a renda dos dois? Tem mais de uma criança? Aí eles fazem um cálculo lá e falam, ó, você tem que contribuir com 30 euros por mês, 50 euros por mês, entendeu? E aí você ajuda, você paga, mas o ensino é gratuito, o ensino é excelente, o ensino público aqui é excelente, a criança sai fluente no inglês e no espanhol, e ela escolhe o terceiro idioma. Ah, eu quero estudar alemão, beleza, você vai sair fluente. Então, assim, as crianças saem muito mais preparadas para o mercado de trabalho, até porque, com a idade deles, quando eles saem da escola, eles já vão ter a cidadania portuguesa, então eles vão poder estudar em Legal. qualquer faculdade no mundo. Legal. Então, essa é uma das coisas, foi um dos pilares, né, para a gente foi, o que é importante morar lá? O custo de vida,
eu não vou ser milionário, não vou ser rico, mas eu vou ter um custo de vida que eu vou ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Ah, eu vou ter a segurança, é o quarto país mais seguro do mundo. Você não tem assalto à mão armada, entendeu? É muito raro. Então, a escola é pública, legal, uma escola boa. Então, assim, essas coisas foram pilares que ajudaram a gente a decidir, não, vamos vir. Ah, Rodrigo, você recomenda que todo mundo venha? Não, porque você, primeiro, para você estar aqui, você tem que ter algo muito claro de qual é o seu objetivo. Por que que você quer estar aqui? Porque a saudade vem, porque você não tem ninguém aqui próximo. Eu ainda tenho alguns amigos que estão mais ou menos próximos, que isso ajuda, mas você está sozinho, cara. E você está num país estrangeiro, que ninguém tem jeito que você não entende o que as pessoas falam, você vai ter que se adaptar com uma outra cultura alimentar, com uma outra cultura, com outro idioma, praticamente para a gente. E não é fácil, tem muito brasileiro que não se adapta, que dá o primeiro passo, chega, até consegue emprego, fica 2, 3, 4 meses e não aguenta, porque não é a mesma vibe do Brasil. Não é a mesma coisa. Você não vai fazer churrasco toda semana, entendeu? É outra cultura. Então, assim, você vai ter que até que ponto eu estou disposto a sacrificar isso. Por exemplo, minha mãe estava super mal porque meus netos foram embora. Não, é temporário, né? A gente não faz toda semana, a gente faz videochamada, a gente tenta manter contato, mas a saudade bate. Eles falam, e aí? Então, tem gente que é muito ligada à família, que não vai conseguir dar esse passo. Então, eu falo que, se eu for para Portugal, eu vou ter meu iPhone? Eu tenho certeza que você vai ter seu iPhone. Você vai ter seu iPhone, mas você não vai ter outras coisas. É. Então, nem todo mundo tem isso. Então, eu recomendo que, se você quiser vir, é um país muito legal, é um país muito limpo. Tem essas particularidades, porque os europeus são mais frios que os brasileiros, sim. Você não vai ter coisas que você está acostumado da culinária brasileira, você não vai ter aqui. E o que você achar, você vai pagar mais caro. Você pode ir no fogo de chão da vida, você vai pagar 25 euros para comer. Pô, Rodrigão, mas o fogo de chão no Brasil é uma fortuna, concordo. Mas 25 euros aqui é uma refeição no McDonald's de todo mundo. Tá entendendo? Eu gasto 18 euros para comer os 4 no McDonald's. Então você fala, cara, eu vou gastar 18 euros no McDonald's, vou gastar 40, 50, 60 euros no fogo de chão. Então, assim, aí você começa a pesar, não dá para ir sempre, de vez em quando, uma comemoração. Então, assim, essa coisa para mim, por exemplo, eu morava no litoral, igual eu falei para você. Sim. Cara, assim, eu fazia 2 vezes no mínimo por mês churrasco, né? Era costume, Com comprar certeza. picanha, fazer, e aqui você não vai ter isso, entendeu? Vai ser outra cultura, então é meio difícil, né? As crianças estão em casa hoje, a gente, igual a minha esposa no estágio, eu fico em casa, tanto que é por isso que eu falei que o bom do home office é isso, eu consigo dar atenção para eles e trabalhar. E trabalhar. Mas eles estão nessa ansiedade, né? Que em setembro começam as aulas deles e vai ser uma nova fase também para eles, né? Aí vai começar a vida pra eles mesmo, né? De conhecer outras crianças e começar a ter vida social. Talvez, posso estar falando besteira aqui, mas talvez vocês comecem a fazer amizades aí mais através deles por causa das famílias da Exato. escola, né? Fulaninho vai conhecer o ciclaninho e aí vai começar aquele negócio de querer ir na casa, né? Partindo da cultura brasileira que eu tenho, da minha, né? Eu Sim, acho sim, é que muito a forte vida essa social coisa de de reunião de vocês, as crianças vão pais. puxar bastante, assim. Sim, sim, com certeza. Então assim, as pessoas vêm, por exemplo, tinha uma prima minha que falava isso, pô, tem um amigo meu que mora lá na Itália e, tipo, todo final de semana o cara tá viajando, tá não sei aonde. Eu falei, realmente, cara, se eu for viajar daqui para a França, você vai gastar 70 euros uma passagem. É muito barato, porque você tá aqui, né? Claro. Mas isso quer dizer que você tá nadando no dinheiro? Não, Não. de Ah, forma alguma, de forma alguma. exato. Então São prioridades, né, mas Rodrigo? Você tem família, exatamente. são crianças e tudo mais. Exato. Uma coisa legal que eu te falei, por causa do horário de verão aqui, o pôr do sol começa às 6h40, na verdade, o nascer do sol, o pôr do sol está sendo 15 para as 9. É 8 horas da noite, tá claro, Dá pra tá aproveitar sol. bastante na rua, né? Então você aproveita. Às vezes eu faço o turno de parar de trabalhar às 7 da noite daqui, às vezes dá para ir no parquinho, dá para ir no mercado, e tá claro o dia. Você aproveita mais o dia. Isso é muito legal. Ô, Rodrigo, pra gente concluir, cara, qual é o teu plano?
Tu foi para Portugal, as crianças começam em setembro. Você tem um planejamento traçado, mais ou menos, ou a partir do momento que a vida começar a dar certo aí é deixar a vida levar um pouco? A ideia é conseguir ficar, assim, a gente com a manifestação de interesse, tendo autorização de residência, saindo da autorização de residência, você consegue fazer o reagrupamento familiar, no caso, né? Uhum. E a ideia é ficar os 5 anos, né? Porque você, com a autorização de residência, ela vale por 1 ano, você renova por mais 2 e depois por mais 2. Tá, E no quinto ano da autorização de residência, você tem a possibilidade de, então, se tornar um cidadão português. legal. Então, a ideia, o objetivo principal sempre foi esse. Não, eu quero ter a cidadania portuguesa. Por quê? A cidadania portuguesa me abre outras portas, eu posso ir, então, para outros países da Europa, tem outras Estados estratégias, tem outras coisas Unidos. que você pode fazer. Então, a ideia sempre foi essa. Falou, não, a gente vai... tem um ponto aí que as pessoas não sabem, que é, a partir do momento que você submete a autorização de residência, não pode sair. Tem Uhum. que ficar aqui direto até você conseguir a cidadania. Você pode, por exceção, ir para o Brasil, mas você não pode ficar indo para outros países da União Europeia. Então, assim, é um objetivo. O meu objetivo é conseguir a cidadania, então, beleza, o que eu vou fazer para chegar lá? Entendeu? Então, esse é o plano. Agora é viver, né? Cada dia é um aprendizado. Cada dia é uma situação, você aprende uma gíria nova, né? Você vai vivendo. O importante é não desistir, ter muita garra, muita força, porque é puxado, né? É puxado. O importante é não desistir, Rodrigo. Tu sabe que aqui no Brasil tá todo mundo torcendo por ti, continuamos trabalhando juntos, né? Pra mim é sempre um prazer trabalhando contigo. Nos conhecemos no trabalho e nos tornamos amigos. Fico muito feliz por isso. Te desejo aí toda a felicidade do mundo. Vamos mantendo o contato tanto por causa do trabalho como pela vida pessoal. E te agradeço muito pelo papo. Era isso que eu queria trazer mesmo pra galera que acompanha o nosso canal. Ter essa visão de verdade, né, da pessoa que migrou, sem aquela fantasia toda, o que é o dia a dia, o passo a passo. Obrigado, Rodrigão. Obrigado, Bom, viu? Obrigadão pelo teu eu tempo que aí, pela tua agradeço. participação. Quando você vier aqui, me visita, hein? Tem que vir para cá. Providenciaremos. Providência não é falta de vontade, é falta de dinheiro. Pessoal, mais um episódio foi pro ar, mais um episódio na conta. Obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, que assim, cada novo vídeo como esse, cada papo como esse, você vai ser notificado. Siga nas redes sociais da Fordoc, tá? O @Fordoc Tradução no Facebook e no Instagram. E muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Valeu, cara. É isso. Show. Valeu. Obrigado.